E agora vamos começar a aprofundar o nosso conhecimento em análise técnica e conhecer o que são os padrões gráficos, o que eles podem nos passar de informações e como a gente pode utilizar isso como estratégias de trade. A gente aprendeu nos últimos módulos como uma tendência funciona, né? A gente tem a tendência e os tempos gráficos. Aprendemos que cada tempo gráfico, quanto maior ele for, mais peso ele tem sobre os menores. Ou seja, a gente sabe que o tempo gráfico diário respeita o tempo gráfico mensal. Quanto maior for ele, mais peso ele terá em cima da tendência. E é exatamente como funcionam em padrões gráficos. Quando você encontrar um padrão gráfico, quanto maior for o tempo gráfico desse padrão, mais peso ele tem sobre os padrões menores. Ou seja, se você encontrar o mesmo padrão acontecendo no diário e esse mesmo padrão acontecendo no mensal, vamos levar em consideração o mensal, que é onde tem a maior probabilidade de puxar. É como se fosse, imagina que se fosse um cabo de guerra. Você tem aqui um cabo de guerra e aqui de um lado você tem duas pessoas muito fortes e aqui do outro lado você tem uma pessoa muito fraquinha. Nesse cabo de guerra aqui, o diário seria a pessoa mais fraca e no mensal seria onde você teria as duas pessoas muito mais fortes. Então essas pessoas mais fortes, elas conseguem arrastar o tempo gráfico diário, né, independente da direção onde ele for. Então se você tiver um padrão em um tempo gráfico menor que tenha um rompimento para baixo e você consegue enxergar o mesmo padrão em um tempo gráfico maior que tenha um rompimento para cima, o padrão gráfico do tempo gráfico maior vai ter uma probabilidade de puxar o tempo gráfico menor. Então, eles vão sempre respeitando os tempos gráficos maiores. E a gente enxergar esses padrões é como se vocês olhassem para a nuvem e conseguissem enxergar alguma formatação aparecendo nessas nuvens, né? Como se você olhar, eu estou vendo um coração na nuvem. É exatamente como funciona nos padrões gráficos. A gente vai começar a ter mais contato com eles, começar a entender o porquê que eles estão sendo formados e nesse método a gente já vai ter mais visualização desses padrões. Então, quanto mais você ver, quanto mais você entender o porquê que eles são formados, mais padrões você vai começar a encontrar no gráfico. E padrões são muito interessantes. Por quê? Porque padrões, na verdade, eles são uma representação das emoções, né? A gente sabe que no mundo da movimentação de mercado, o mercado move por duas emoções predominantes, seja ela a euforia e o pânico. E quando você começa a ver movimentos exaustivos, quando você começa a ver movimentos, de repente, de pânico ou de euforia no mercado, você pode deparar com um desses padrões gráficos. E quando você encontrá-los, você vai saber a cada padrão qual é a maior probabilidade de rompimento para baixo. Por exemplo, aqui temos um padrão de uma cunha descendente. Uma cunha descendente é onde o preço vai formando topo cada vez um acima do outro, só que ele não consegue ter uma continuação de alta. Apesar de você romper o topo anterior, você formar um topo mais alto, a força compradora não está conseguindo empurrar o preço para cima. E isso começa a mostrar uma exaustão. Ela rompe o topo, mas não consegue subir 1%, 1,5%. E aí ela volta para a base. Forma sempre fundos ascendentes também. E aí ela rompe o topo de novo e não consegue ter continuação. E aí que começamos a traçar nossas linhas, as nossas LTAs e LTBs. E, por exemplo, em uma cunha ascendente, que cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo, tá? É um padrão e a gente vai ver cada um desses padrões e qual a probabilidade de rompimento deles. Então, com uma cunha descendente que geralmente rompe para baixo, a melhor estratégia para você operar nesse padrão é você fazer um short, uma operação de apostar na queda, quando você encontrar o topo dessa cunha. Então, muitas pessoas, muitos traders que não conseguem enxergar um padrão gráfico, que não conhecem padrões gráficos, você não faria ideia de que a maior probabilidade nesse ponto aqui seria de romper para baixo, apesar de ter rompido um topo anterior. Então, a tendência é de alta, só que o movimento está ficando exaustivo o suficiente para que a força vendedora tenha uma vez. Então você encontrou esse padrão geralmente rompe para baixo e ao longo desse módulo a gente vai ver exatamente na prática como a gente identifica, como a gente atua, mas é só para a gente entender a dinâmica dos padrões. Cada padrão tem uma probabilidade de rompimento, alguns são neutros, e quando a gente encontrar, a gente vai começar a pensar, olha só, aqui então é melhor entrar de short. Então quando romper para baixo, aqui eu começo a realizar lucro nessa operação. Então, eu identifiquei um padrão, eu tenho um ponto de entrada e um ponto de saída. E começa a ficar tudo mais nítido na hora da gente começar a montar as nossas estratégias. A gente vai ver sobre estratégias nos próximos módulos, mas vamos começar a entender e ter o primeiro contato com identificar padrões, saber pontos de entrada, saber pontos de saída e como identificá-los.
Então, resumindo, padrões gráficos, eles são fractais. Assim como a tendência ela é fractal, que a gente aprendeu que a tendência tem vários tempos gráficos, os padrões gráficos também são fractais de acordo com os tempos gráficos. Ou seja, quanto maior o tempo gráfico, maior a probabilidade dele ter uma influência sobre um tempo gráfico menor. Lembre sempre do nosso cabo de guerra. Quanto maior o tempo gráfico, mais probabilidade tem de puxar o outro. E aí que você pode ver, um padrão gráfico rompeu para baixo, não teve continuação e já rompeu para cima de novo. É o famoso fake out. Por que isso aconteceu? De repente está acontecendo um outro padrão em algum tempo gráfico maior que você não teve contato ou que você não conseguiu enxergar. Então, muito importante que a gente entenda esses padrões e saber o que eles nos dizem. Então, vamos aprofundando ainda mais durante esse módulo.